Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha lojaassombrada.com.br, beleza? E ó, fiquem ligados que tem caixa assombrada disponível aí pro acho que tá disponível já pro mês de março com o tema Serial Killer. Não perca a sua, ok? E ainda tem algumas caixas Maledite disponíveis, se você quiser, ainda dá tempo. Vamos para o relato de hoje, na verdade para os relatos, é praticamente uma coletânea de relatos de uma pessoa só aqui. Alguns relatos contados por um padre, olha que legal. Saudações, Ana e assombrados. Essas histórias que compartilho com vocês, eu e meus irmãos, as ouvíamos quando mais novos. Sentávamos durante o inverno junto ao fogão de lenha, né? O fogão a lenha ali, debulhando milho, enquanto meu pai as contava. O meu pai é um homem muito severo. Hoje, com 75 anos, e nunca gostou de mentiras. Além do que, no bairro onde sempre moramos, esses causos sempre correm de boca em boca com uns e outros como personagens. Eu já enviei um outro relato para vocês, mas ainda não contaram. Eu, sempre que tenho um tempinho, assisto aos relatos. Gosto muito, principalmente de fatos do sobrenatural, como fantasmas, lobisomens, etc. E eu espero que gostem. Muito obrigada. Deixa eu só ver o volume, que eu esqueci de ver antes de novo, porque eu falo mais baixo, então preciso deixar mais altinho aqui um pouco. Agora deixei, espero que esteja bom. Bom, vamos lá então. Primeiro relato dele, lobisomem. No bairro onde fomos criados, existe até hoje uma caixa d'água junto à linha férrea, hoje infelizmente desativada, a qual sempre foi cercada de mistérios e que fazia todos, durante o tempo da quaresma, e lembrando que nós já estamos na quaresma, né, pessoal? Durante o tempo da quaresma, evitarem passar por ela durante a noite. Depois das 10 da noite, não podia passar por lá. Lá pelos anos de 1960, o meu pai estava servindo como soldado no quartel do exército na cidade, e seu trabalho lá era transportar pães em uma carroça até uma pequena vila de militares em uma área mais afastada do centro da cidade. Para chegar até essa vila, deveria obrigatoriamente passar pela dita caixa d'água. E um detalhe, os pães deveriam ser entregues ainda de madrugada, por volta de umas 4h e meia da manhã. Quando meu pai se aproximava dessa caixa d'água, em cima da carroça cheia de pães, avistou como que fosse um grande peludo cachorro, com orelhas enormes, mas com olhos amarelados e grandes, assim como seus dentes. O meu pai, vendo aquele bicho gigante olhar para ele, e não havendo a possibilidade de voltar e nem dar ré na carroça, chicoteou o cavalo para que ele pudesse correr o máximo que desse, né? E logo atrás vinha, correndo e balançando as grandes orelhas, aquele animal monstruoso. Quando de um pulo o bicho tentou entrar na carroça, mas escorregou nas pedras do calçamento que estavam úmidas devido ao sereno da madrugada, e o bicho caiu. Logo se levantando e correndo de novo, até que chegou num ponto da rua que é cortada pela linha férrea, onde como se houvesse posto uma grade entre ele e a carroça que o meu pai conduzia. Ele ficou como que sem podendo atravessar, como se ele não pudesse atravessar a linha do trem. E andava bufando e urrando de um lado para o outro até perder de vista o meu pai. Essa história nos assombrava a todos que morávamos depois da caixa d'água e tínhamos que voltar para casa à noite passando por lá. Muitos dos moradores do bairro dizem ter visto esse mesmo bicho lá, como que espreitando aqueles que se atrevessem a passar por lá de madrugada. Então ele não passava cruzamento, é isso? Porque a linha férrea cruzava talvez a rua, alguma coisa assim, ele não, ou porque é ferro, ou por que ele não cruzou a linha férrea?
Era um cruzamento mesmo? Porque geralmente às vezes passa uma rua aqui e a linha do trem aqui, aí forma um cruzamento. E aí o bicho não passava, porque eu já ouvi falar isso. Não passa cerca, não sei o quê, porque... Enfim, próximo relato dele, tô falando que parece uma coletânea. A Mulher de Branco. O meu pai, quando foi morar na cidade onde nascemos, sendo ainda criança... a nossa avó trabalhava na linha... O nosso avô, eu acho, trabalhava na linha férrea e por isso morava nas casas da empresa que ficavam na beira da linha férrea, facilitando assim o trabalho dos operários. Para chegar à casa que os meus avós moravam, era necessário andar uns 15 a 20 minutos pela linha do trem, sendo esse caminho todo feito ora no escuro, ora com uma pouca luz que vinha da lua. Quando havia uma no céu, ou pelo menos com a luz da lua, quando havia uma lua no céu, né? Ou pela luz do lampião a querosene, o que nem sempre estava à mão também. Uma das vezes que ele estava voltando para casa, ele tinha lá pelos seus 15 ou 16 anos de idade, ele estava voltando de uma apresentação da banda de música da cidade, no coreto da Praça Central. Embora toda a família estivesse junta, cerca de 9 pessoas ao todo o deixaram para trás por haver se demorado com os amigos e em uma barraquinha de pipoca doce lá. O que ele acabou fazendo... e aí ele acabou fazendo esse caminho sozinho, né? Deixar, tá demorando muito, vamos embora, largar ele para trás, aí ele teve que voltar sozinho. Saindo da rua e pegando a linha do trem para ir para casa, quando a escuridão já era predominante, ele viu, de um pasto lateral onde caminhava, se levantar vagarosa e impetuosamente, na verdade, uma mulher. Loira, de longos cabelos, pele branca e vestido branco, sem pés, e ela vinha em sua direção. Ele, num misto de medo e coragem, apertou o passo. Quando percebeu que essa mulher se aproximava da cerca de arame, a mulher começou a diminuir de tamanho conforme se aproximava. Ele, curioso, parou para ver. Nisso, ela passou por baixo da cerca e começou a crescer de novo, indo na direção dele. Ao tentar se virar e correr, ele escorregou nas pedras e caiu. Nisso, a mulher se precipitou para cima dele. Quando ele, com medo, fechou os olhos e começou a rezar a oração da Salve Rainha, meio que misturada com um choro contido também. Foi quando ele sentiu uma brisa gelada passar por seu corpo e, abrindo os olhos, viu que não havia mais nada, mais ninguém ali. Ele se levantou e correu para casa, chegando lá mais branco do que um papel, contando para os meus avós o que tinha acontecido, e esses ainda o xingaram por haver se demorado. Nunca mais o meu pai quis saber de fazer graça e ficar para trás com os amigos. Então, minha avó conta no sítio também, só que viu essa mulher de branco crescia. Essa, ela diminuiu, passou por baixo da cerca e depois cresceu de novo. Gente, eles esticam, encolhem, mas não consegue, se é um fantasma, por que não atravessa a cerca? Por que tem que passar por baixo, depois por cima? Vai saber, né? Ou que nem essa mulher aí que minha avó conta do sítio também, que foi crescendo. Por que eles crescem, diminuem? Né, uma ilusão de ótica, porque a gente tá vendo um outro plano, não sei. Próximo relato dele, possessão. Quando ainda estava fazendo faculdade em São Paulo, eu prestava serviço de assistência espiritual em um abrigo para pessoas do sexo masculino, de 18 até uns 60 anos de idade. Era mantido pela igreja. Tínhamos várias práticas devocionais e momentos de oração com os abrigados, bem como uma celebração dominical que atraía muitos fiéis de vários lugares, indo até mesmo de outros estados. Depois de uma celebração dessa, já tendo todos os fiéis saído e estando conversando com um dos abrigados na instituição, esse me pediu que orasse por ele, um dos abrigados aí, que orasse por ele. Para isso, fomos até a capela e, nos colocando de joelhos, comecei a oração, pedindo a Deus que o restaurasse do vício e curasse os traumas e as carências, bem como qualquer desequilíbrio. Em certo momento da oração, ele caiu como que desmaiado. Eu continuei a oração, e foi quando ouvi nitidamente perto do meu ouvido dizer:
Pergunte o nome dele. A voz repetia, insistentemente. Quando ele se levantou, resolvi perguntar qual era o seu nome. Primeiro, ele tentou enrolar, dizendo que, como não sabia o nome dele. E eu insisti em perguntar. Foi quando percebi que suas pupilas estavam dilatadas e com uma coragem que veio de Deus, eu perguntei de novo qual era o seu nome. Com muito custo ele me respondeu. E depois de muito invocar a autoridade no nome de Jesus, que era uma... E com muito custo ele me respondeu, depois de muito invocar a autoridade do nome de Jesus, que era uma tal entidade que estava ali. E eu lhe perguntei o porquê que oprimia aquele homem que buscava uma vida melhor, longe das drogas, longe do vício. No que aquilo me respondeu. Ele me invocou quando ainda comandava o tráfico em tal lugar e pediu proteção e prosperidade para mim, firmando comigo um contrato, o qual, depois de conseguir o que queria, tentou me enganar. E depois... Acho que terminou aí o que a entidade falou. Depois dessa resposta, eu não sabia o que fazer, pois eu não poderia fazer um exorcismo, levando em consideração que eu não tinha autorização para tal, mas também não poderia deixá-lo naquela situação. Foram quase 2 horas de oração e suor para expulsar essa entidade dele. Ao final, ele, liberto, caiu novamente aos pés do altar e voltou a si, enquanto eu, cansado, quase sem forças, entreguei uma cruz que ainda hoje carrego comigo para que lhe fizesse companhia e proteção durante a noite. Ele saiu da capela e um amigo que me aguardava fora entrou todo preocupado, quando caí e ele me amparou, me conduzindo para o quarto. Durante toda aquela noite fui atormentado por aquela entidade e depois de alguns dias ainda sentia sua presença me rondar. Depois de alguns meses, terminei os meus estudos e fui transferido para outro lugar. O homem por quem orei naquela noite, eu não tive mais notícias, até que um dia o encontrei dentro de uma igreja em São Paulo e ele veio me cumprimentar e disse que estava bem e vivendo uma nova vida, longe das drogas e das ocasiões de queda no vício. Ai, que bom, olha só que luta, né? Próximo, aparição de fantasma. Quando fui transferido para o lugar onde iria desempenhar o meu trabalho pastoral, o filho de uma das auxiliares da comunidade costumava passar o dia e às vezes dormir em nossa casa religiosa. O filho de uma das auxiliares, tá? Ele tinha por volta de uns 13 anos de idade. Estava dando muitos problemas para a mãe, que era viúva e precisava trabalhar. Por vezes ele saía na sexta-feira e sumia pela cidade e pela região e ninguém dava conta dele. Com a minha chegada, ele começou a se interessar pela igreja e a assumir a responsabilidade por seus atos, tanto na escola, com as suas notas e comportamento melhorando, quanto na convivência familiar. Um dia ele chegou da escola, por volta das 5h40 da tarde, tocou a campainha. No que eu abri, ele me cumprimentou rapidamente e foi para o quarto que ele geralmente costumava ficar na casa, quando vinha para dormir. Eu achei que ele tinha ido trocar de roupa para me ajudar a preparar as coisas para a celebração da noite. Quando, por sua demora, fui ver se estava bem. Ele, deitado em posição fetal, branco e gelado, tremia. Perguntei o que havia acontecido, no que me respondeu que durante os 2 últimos horários de aula, ele viu, parado na porta da sala de aula, com um dos pés apoiado na porta e de braços cruzados, o seu pai, o qual havia falecido quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Ele caiu em choro e com desespero me abraçava com medo, dizendo que não queria ver o pai dele, pois sabia que tinha morrido. Nós rezamos juntos, ele se acalmou, mas durante uns dias ele só conseguia dormir com um colchão no meu quarto ao lado da minha cama. A mãe dele não sabia o que fazer e ele achava alguma proteção em nossa casa religiosa. Passado algum tempo, um domingo, depois da celebração da noite, fomos jantar em nossa casa religiosa. Enquanto fui trocar de roupa, ele se pôs a esquentar a janta. De repente, ele entra desesperado no meu quarto, branco e trêmulo, dizendo que tinha visto um homem de capuz preto passar na área da lavanderia, pela janela da cozinha.
Imediatamente fui verificar, pensando que alguém havia pulado o muro que dá acesso à casa, né? Ou que alguém... A Marie tá aqui, ó, o rabinho. Cadê? Ou que alguém, depois da celebração, ficou trancado na área interna, né? Contornamos a casa, verificamos os portões, as portas e nada, estava tudo trancado. Novamente ele, apavorado, não conseguiu dormir e passamos a noite quase toda na capela entre orações e cochilos. Penso que ele, por causa de várias circunstâncias psicológicas, espirituais e humanas, estava sendo assediado por espíritos que deveriam ter feito a passagem, mas por N razões queriam se aproveitar da energia dele. E o pai também, ele viu o pai dele ali, tadinho. Próximo relato, espírito opressor. 4 vezes ao ano, durante vários dias, variando entre 5 a 60 dias, temos um jejum que consiste em uma única refeição por dia, sendo que a mesma não pode ter nenhum tipo de carne, peixes, nem ovos, leite ou derivados. Geralmente esses períodos antecipam alguma grande festa da igreja. No jejum que fazemos no mês de agosto de 2019, ou que fizemos, no mês de agosto de 2019, quando ao final do dia, depois da oração das vésperas, me preparava para a refeição, um homem bateu à minha porta dizendo que sua esposa não estava bem e pediu que eu fizesse orações por ela. Peguei rapidamente os objetos que precisava e fui com ele. Entre os objetos levei a estola sacerdotal, o turíbulo com incenso, a cruz de bênção e uma garrafa com água benta. Ao chegar no lugar, a mulher gritava, antes mesmo de eu entrar na casa. Ela gritava que não era para ter me buscado e que da água que eu tinha levado ela não beberia. Mas pergunto, como ela sabia? Entramos e comecei a oração de libertação. Não se faz um exorcismo se não houver certeza que se trata de um demônio. Comecei a oração por volta das 6h40 da tarde, mais ou menos. Logo a colocamos deitada na cama e o seu marido a segurava pelas pernas, para não chutar. E um outro homem a segurava de braços abertos. Orientei que, em hipótese alguma, ela deveria cruzar as pernas ou os braços, pois isso se trata de uma maneira da entidade se fechar para as orações. Enquanto colocava a estola sobre a cabeça dela e fazia as orações, a entidade tentava me enganar com falsas acusações sobre o marido dela, tentando adivinhar os nossos pecados, ameaçando, quando o mandei, em nome de Jesus, que ele se calasse. Ela tentava, como um cachorro bravo, morder a estola que estava sobre sua cabeça, ou os meus braços, ou os do rapaz que segurava os braços dela. Quando, depois de quase 2 horas, estávamos cansados fisicamente, peguei a água benta e ameacei que a faria beber se não me dissesse quem era e o que queria. Foi quando o espírito disse que era um ex-namorado dela que tirou a própria vida e que frequentava o mesmo terreiro que a mulher frequentava antes de sair do Rio de Janeiro. Ele queria acabar com ela ou com o atual marido dela, pois ele não aceitava que ela não fosse mais a sua mulher. Cara, mesmo depois de morto. Eu fiz a mulher beber a garrafa de 600 ml de água benta, de uma só vez. Depois que pensei que ela poderia até ter se afogado, né? Mas na hora, a única coisa que eu queria era livrá-la daquele espírito danado que não se purificou antes da partida e que mesmo depois ainda estava obstinado com as coisas da matéria. Depois disso, incensei toda a casa e ao final a mulher estava tranquila, sem entender o porque havia um padre em sua casa e porque estava molhada como se tivesse levado um balde d'água na cara. Saí de lá por volta das 9h20 da noite, cansado, suado e com fome, pois ainda não havia quebrado o jejum. Recomendei que ela e o marido evitassem beber muita bebida alcoólica e evitassem lugares como bares. Também que procurassem orar mais e oferecessem missas pela alma daquele rapaz.
Hoje eles estão bem e não mais aconteceu nada. Observações finais agora aqui. 1. Eu acho engraçado quando as pessoas que mandam relatos dizem que precisaram deixar ou que, embora fossem católicas, acreditam no mundo espiritual. Eu sou católico exatamente porque acredito no mundo espiritual, ou quer dizer, no mundo sobrenatural. Afinal, somos compostos por matéria, corpo, espírito, o que nos vivifica, e alma, nossa parte racional e o que nos assemelha a Deus. E 2. O mundo espiritual sempre esteve aí, mas de uns tempos para cá, o respeito por ele, bem como o receio por coisas que não conhecemos completamente, parece que desapareceu, foi banalizado, e isso é perigoso, pois ainda continua um mistério. Muito do que sabemos e pouco para entendermos, e baseado em conjecturas e experiências variadas, o que só gera mais incertezas e dúvidas. 3. Os demônios, como anjos caídos, têm um conhecimento muito mais elevado de todas as coisas que nos cercam e sobre várias realidades. Para nos enganar, eles mesclam verdades com mentiras. Mas eles nada podem fazer contra os que se cercam das coisas de Deus e do próprio Deus. Nos acheguemos à luz, e as trevas fugirão de nós. 4. Devemos tomar cuidado com as coisas que externizamos, das coisas que falamos, que botamos para fora. Pois o inimigo não pode ler a nossa consciência, mas ele pode ler as nossas atitudes e analisar tudo o que eternizamos. Ou externizamos, é isso? Tudo que a gente fala, que a gente põe para fora. Quer dizer, não é que é para engolir tudo para dentro, mas tomar muito cuidado com o que se fala, né? A palavra tem poder e tudo mais. Cuidado com que, tipo, na hora da raiva você fala uma coisa assim, eu acredito que é isso, né? Ou nem sempre na hora da raiva, mas você fica falando uma coisa. E 5. Objetos sagrados. Cruzes, medalhas, estátuas, imagens, bem como orações escritas, não são objetos mágicos ou feitiços fantasiosos. Para serem usados e cumprirem a sua função, necessitam da fé de quem os porta. Não basta carregar uma medalhinha só porque é uma medalhinha, você tem que ter fé naquilo. Ana ainda teria várias outras coisas a dizer, mas eu paro por aqui. Admiro o seu trabalho, bem como do seu esposo. O mundo sobrenatural existe. Fazemos parte dele e precisamos respeitá-lo antes mesmo de buscar compreendê-lo. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento e rogo a Deus que os proteja e livre de todos os males. Grande abraço. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar conosco tantas histórias. E pode mandar mais, pode compartilhar mais histórias, que eu sei que você deve ter várias. E aí, alguém já passou por algo parecido? Gostei muito das palavras dele, no geral. Mas compartilha com a gente se você tem uma vivência parecida, se for comentar também que seja com respeito, ok? E esse foi o relato de hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!